Você já passou por algo que parecia injusto, doloroso, sem sentido algum? Talvez uma perda, uma decepção, um plano que deu errado, e alguém tentou te consolar dizendo: calma, tudo coopera para o bem. Mas naquele momento, isso soou vazio, né? Porque se fosse assim, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Hoje a gente vai entender o verdadeiro significado dessa frase e descobrir que a Bíblia não está dizendo que tudo é bom, mas que Deus transforma até o pior em algo que gera propósito. O que parece caos hoje pode ser o cenário do seu milagre amanhã. Essa frase é uma das mais usadas entre os cristãos. Aparece em conselhos, camisetas, legendas e até em músicas. Tudo coopera para o bem. Mas o problema é que muita gente repete isso sem entender o que significa de verdade. Quando a gente ouve tudo coopera para o bem, parece que a vida vai ser um mar de rosas, como se tudo que acontece, até as tragédias, fosse bom automaticamente. Mas a verdade é que nem tudo é bom. Há dor, perda, injustiça, lágrimas. E quando a gente usa essa frase fora do contexto, ela pode se tornar um consolo vazio, quase como um jeitinho espiritual de não lidar com a dor. A Bíblia não promete uma vida sem sofrimento, ela promete sentido dentro do sofrimento. O verdadeiro poder dessa frase não está no tudo, mas em quem faz tudo cooperar, Deus. Em muitas conversas, o que se ouve é apenas tudo coopera para o bem. Mas essa não é a frase completa que está na Bíblia. O versículo real é: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Percebe a diferença? Não é tudo coopera para o bem de todos. É tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Ou seja, há uma condição espiritual: estar alinhado com o propósito de Deus. O texto não diz que tudo é bom, mas que Deus faz tudo, até as coisas ruins, cooperarem para um resultado bom. Isso muda tudo. O foco não está nas circunstâncias, mas em Deus transformando o caos em caminho. A promessa não é que tudo vai dar certo do nosso jeito, mas do jeito dele. Romanos 8, 28 não é sobre positividade, é sobre soberania. Paulo escreveu essa verdade em meio a perseguições, prisões e dor. Não era otimismo vazio, era fé madura. Ele sabia que o bem que Deus promete nem sempre é o bem confortável. Às vezes, o bem de Deus é o crescimento, o amadurecimento e o preparo para algo maior. Quando olhamos para a vida com os olhos humanos, vemos caos, mas com os olhos espirituais, vemos costura divina. Deus pega fios soltos, perdas, erros, frustrações e tece algo perfeito. José foi vendido como escravo, mas terminou como governador. Ruth perdeu o marido, mas encontrou o propósito na linhagem de Jesus. Jesus foi crucificado, mas ressuscitou para salvar o mundo. O que parecia fim era o início de algo eterno. Deus não desperdiça dor, Ele usa tudo para nos moldar. Se você está enfrentando uma fase difícil e não consegue entender o porquê, calma. Você não precisa entender tudo, precisa apenas confiar em quem entende. Se você foi traído, rejeitado, demitido, esquecido, nada disso é o fim. Pode ser apenas o cenário onde Deus vai mostrar que o bem dele é maior que o seu plano. Talvez o que você chama de perda seja livramento. Talvez o que você chama de atraso seja proteção. E talvez o que você chama de silêncio seja preparo. Deus trabalha em camadas.
Enquanto você vê a superfície, ele está movendo o invisível. Você ora achando que nada está acontecendo, mas o céu inteiro está se movendo por você. Quando algo foge do controle, lembre-se, nunca fugiu do controle de Deus. Mesmo as dores que ele não causou, ele pode usar. Mesmo as feridas que o mundo abriu, ele pode curar e transformar em testemunho. Se você está cansado de tentar entender o porquê, mude a pergunta. Em vez de por que isso aconteceu comigo, diga: Deus, o que o Senhor quer me ensinar através disso? A resposta pode não vir hoje, mas um dia você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo, tudo cooperou para o bem, não porque foi fácil, mas porque Deus esteve comigo o tempo todo. Tudo coopera, não porque o mundo é bom, mas porque Deus é soberano. A dor não é o fim. A espera não é perda de tempo. O que parece bagunça, Deus está organizando. Romanos 8:28 é um lembrete de que Deus é especialista em reviravoltas. Ele transforma lágrimas em força, feridas em sabedoria e perdas em recomeços. Então, mesmo quando nada fizer sentido, não desista. Você não precisa ver o quadro completo. Basta confiar no artista. Ele está pintando algo que ainda não dá para entender, mas que será lindo quando estiver pronto. O mal pode tentar te derrubar, mas Deus vai usar até isso para te levantar. Nada é desperdiçado nas mãos dele. Tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem dos que o amam. Se essa mensagem falou com o seu coração, compartilhe com alguém que também está passando por um tempo difícil. Escreva aqui nos comentários: tudo coopera para o bem, eu creio. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, porque toda semana aqui a gente desmascara frases populares e descobre o que a Bíblia realmente diz. Ative o sininho para não perder o próximo vídeo e lembre-se, Deus não erra, não se atrasa e não desperdiça nada. Tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem dos que o amam.